Falamos agora sobre os 100 anos do jornal Voz da Fátima, com a diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima, Carmo Rodeia, que cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estares aqui neste dia 12 de outubro, de facto um dia em que as atenções se centram em Fátima, neste 12 e 13 de outubro, e que este ano, enfim, para além de todas as particularidades temáticas que tem a peregrinação, tem também este foco no jornal, que quase desde a origem das aparições é a voz da Fátima, como diz o próprio título, não é? É verdade, o jornal publica-se desde 1922, desde o dia 13 de outubro. Só houve um ano ao longo destes 100 anos que o jornal não saiu no dia 13, foi no dia 8 de maio de 1985, por se assinalar, reza a história, o bimilenário do nascimento de Nossa Senhora. E, portanto, nessa altura o jornal saiu no dia 8 de maio. É a única exceção, uma regra que se tem perpetuado ao longo destes 100 anos. O jornal só em 1975 é que passou para a propriedade do Santuário de Fátima, mas na verdade tem sido desde sempre a voz da Fátima. Foi da Diocese de Leiria, foi ligado a um proprietário particular, enfim, teve várias vicissitudes, mas sempre centrada naquilo que é o essencial, ou seja, a difusão da mensagem de Fátima, a difusão das aparições e, no fundo, cumprir esse objetivo que vem plasmado. Eu atrever-me a dizer que é um misto de estatuto editorial com um próprio editorial da pessoa que é o cronista mais longo, que é o Visconde de Montelo, todos sabemos que é o Cónego Manuel Nunes Formigão, um grande adepto de Fátima, um entusiasta de Fátima, e o jornal foi criado justamente com este objetivo de apurar todas as informações que fossem relevantes para a afirmação de Fátima. É bom dizer só esta cronologia, que o jornal foi criado 5 anos depois das aparições e 8 anos antes das aparições terem sido declaradas dignas de crédito. E poderemos concluir daí que o jornal foi desde logo a afirmação das aparições, nomeadamente no interior da Igreja? Eu diria que o jornal contribuiu muito para isso, porque, de facto, o jornal, ao assumir-se como a voz da Fátima, como um repositório de todos os acontecimentos que ali ocorriam, é, de facto, um instrumento indispensável para a estruturação do culto de Fátima e para a sua difusão no mundo. Sem perder de vista, naturalmente, uma outra particularidade que eu acho muito interessante, e para quem estuda o jornal, e nós neste momento estamos a terminar a publicação científica que irá ser lançada no dia 26 de novembro, com o jornal Voz da Fátima, 100 anos a olhar o mundo, com uma preocupação sempre de quem fez o jornal, que é a de instruir os leitores, dar-lhes orientações sobre a forma como devem ler o mundo. Portanto, é um jornal centrado em Fátima, mas que não se fecha em Fátima, nem se esgota em Fátima. Tem sempre uma atenção, e é uma atenção para com o mundo. E é muito interessante vermos ao longo das páginas, sobretudo a partir dos editoriais, e isto é particularmente visível no reitorado do Monsenhor Luciano Guerra, porque a partir desse reitorado, de facto, o diretor do jornal é sempre o reitor do Santuário de Fátima. A preocupação em trazer temas antes dele, por exemplo, em crónicas como a Pena Mansa, sobre a Guerra Civil de Espanha, sobre as viagens da Virgem Peregrina, a vida nos países de leste que estavam aliados, digamos assim, mas intimamente relacionados com a mensagem de Fátima e onde os cristãos eram perseguidos porque se considerava a religião como uma alienação das massas. O 25 de Abril, a forma como a democracia emergente foi tratada nas páginas da Voz da Fátima. Portanto, tudo isto mostra que é um jornal que, estando centrado e tendo como fundamento aquilo que é Fátima, também não deixa de dar uma chave de leitura para a interpretação do mundo a partir de Fátima. E os acontecimentos do mundo, de facto, são aí espelhados. A Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, contribuiu também houve essa necessidade de responder aos acontecimentos que iam marcando a história, nomeadamente no leste,
e que levaram, por exemplo, à internacionalização da Voz da Fátima, publicando em diferentes línguas? Sim, na década de 40, de facto, a Voz da Fátima foi impressa em inglês, em espanhol, em italiano, em francês. Depois, a direção da Voz da Fátima entendeu que os custos associados a esta impressão em várias línguas era muito oneroso e, portanto, perdeu-se isso. De qualquer forma, não deixa de ser curioso que a Voz da Fátima, hoje, bem longe daquelas publicações que nós tínhamos, as impressões de 390 mil exemplares na década de 30, hoje temos 60 mil, mas ainda chegamos a 40 países em língua portuguesa. De facto, esta internacionalização foi muito importante porque as próprias temáticas que foram abordadas na Voz da Fátima, sobretudo nos editoriais, foram abordagens que catapultaram a mensagem de Fátima como a tal chave de leitura para os acontecimentos do século XX, desde a guerra, sendo a Guerra Civil de Espanha ou a Segunda Guerra Mundial, sendo os pequenos episódios bélicos mais localizados. A questão do leste esteve sempre muito presente, com necessidades de explicação. Há um editorial de Monsenhor Luciano Guerra, será Fátima anticomunista? Isto é particularmente importante e relevante porque houve sempre este cuidado de Fátima não se esgotar em si própria. Que assim acontece também no presente. De que forma é que estas celebrações dos 100 anos de publicações estão a contribuir para projetar Fátima num tempo que é diferente, por certo, e exigir também um diálogo diferente com a sociedade? Sim, e nós temos procurado fazê-lo até para honrar o nosso passado, não é? Convidando cada vez mais pessoas a escreverem no jornal Voz da Fátima, pessoas de fora do santuário, a abordar temas que são transversais à sociedade contemporânea a partir de Fátima, com uma leitura. Temos a rúbrica do podcast, temos a Fátima ao pormenor, portanto, temos os protagonistas de Fátima, não deixamos de dizer o que se passa na Cova da Iria, a forma como nós próprios olhamos, porque é bom dizer que este jornal é um jornal institucional, é a Voz do Santuário. É o Jornal do Santuário de Fátima. É o Jornal do Santuário de Fátima, a que se associou também o movimento da mensagem de Fátima, porque é bom fazer este sublinhado. Os principais assinantes da Voz da Fátima são mensageiros do movimento da mensagem de Fátima, primeiro os Cruzados de Fátima e agora o movimento da mensagem de Fátima, e simultaneamente há aqui, e eu não podia perder esta oportunidade para fazer este sublinhado, há aqui um dever de gratidão para com os mensageiros da mensagem de Fátima, sobretudo os coletores, que são os ardinas dos tempos modernos, que recebem 50, 60 jornais e depois distribuem porta a porta junto dos leitores da Voz da Fátima. E, portanto, aquilo que nos é pedido é que continuemos a honrar este passado, lendo Fátima, mas não nos esquecendo do mundo e trazendo cada vez mais vozes para a Voz da Fátima. Há uma narrativa hoje que, diríamos, uma linha editorial que o jornal tenta seguir para propor a mensagem de Fátima nos dias de hoje? A ideia é sempre lermos o mundo a partir da mensagem de Fátima, e ler o mundo a partir da mensagem de Fátima é ler o mundo a partir do Evangelho. E, portanto, é isso que nós procuramos fazer, uma leitura cristã do mundo, que naturalmente é diferente de uma leitura laica. Carmo Rodeia, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, por ter estado neste contexto dos 100 anos do jornal Voz da Fátima. Nós é que agradecemos esta oportunidade. Obrigada.